Nem cárcere, nem tiro, nem Covid. Corpos negros vivos, mulheres negras indígenas. Por nós, por todas nós, pelo bem viver. Sobre esse mote, a Marcha das Mulheres Negras invadiram a web esse ano. E hoje, aqui no Esquerdo Web, o podcast, eu tenho o prazer de recebê-la, duas delas, Eliane Almeida e Andréia Alves, que vai bater um papo com a gente e falar um pouco como foi esse novo formato de marcha. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Ainda sob o efeito da coisa mais linda que a gente fez nessa web. Essa grande novidade que foi para a gente, né? Fazer a marcha online. Mas foi lindo. Maravilhoso. Então, vamos lá. Vou começar então. Queria saber, Andréia, com você, a marcha, né, o Julho das Pretas sempre foi na rua, né? É um momento de encontro, de celebração mesmo, né? Esse ano aí, por conta da pandemia, foi digital. Queria saber qual o balanço que você faz da marcha desse ano. Foi possível mesmo digitalmente realizar esse encontro, fazer esse momento de celebração? Ou você acha que ficou faltando alguma coisa, não alcançou o que você queria? Queria saber mais o balanço que você faz dessas atividades. Tá, bom, primeiramente me apresentar, meu nome é Andréia Alves, faço parte da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, também faço parte do Ilu Obademi há 15 anos, estou coordenadora da dança, junto a mais duas companheiras, dirigi um curta, né, um curta que acabou de sair, como é ser mãe de meninos pretos e uma sociedade racista, pelo Quebrando Tabu. Bom, foram vários desafios, né, Júnior? Mas eu queria dar uma retomada histórica rapidamente, que eu acho que é importante falar um pouquinho da marcha, né? Que nasce da construção, a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo nasce da construção da Marcha Nacional de Mulheres Negras, que aconteceu em Brasília, e reuniu mais de 70 mil mulheres, mulheres negras, em 2015, 18 de novembro de 2015. Então, ela teve um processo aí longo, de pelo menos 3 anos da sua organização, marcha que teve a ideia inicial dessa marcha vem da Nilma Bentes, né, que também traz para a gente o bem viver. Então, foi bem importante e foi um divisor de águas para muitas de nós. Né? Quando eu falo para muitas de nós, eu estou falando nacionalmente, inclusive. Eu acredito que as mulheres negras se reorganizam e se fortalecem ainda mais no processo de construção dessa marcha, e quando voltamos da marcha lá de Brasília, a gente tá mais engajada e mais juntas, né? Então, depois a marcha aconteceu aqui em São Paulo. A primeira foi em 25 de julho de 2016, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e também Dia de Teresa de Benguela. E 2017, 2018, 2019, tudo na rua, né? Como você falou. E 2020, esse baita desafio de organizá-la online. Eu acho que tem vários pontos positivos, né, que fazem com que a gente olhe o quanto que nós somos potentes, inclusive, né? Então, diante de diversos desafios, né, o quanto que a gente é capaz de se superar, né, de nos superarmos diante de todos os desafios que surgiram. Obviamente que não é só o Covid, a gente tem vivido diversos desafios, né? Como, por exemplo, a democratização da internet foi um grande desafio para a gente, tem sido, né? A gente está descobrindo nesse momento de pandemia e também desse desgoverno aí, que a gente tem uma qualidade de internet péssima no Brasil, e aí, mais uma vez, né, depende de quem paga, de quem tem dinheiro e quem não tem. Então, isso para a gente foi um desafio, porque tem quem está na base da pirâmide social, a gente sabe que é a mulher negra, então a gente vai precisar dialogar sobre isso, né?
como também segurança, né, essa segurança digital também, como é que a gente se sente mais segura, né, para poder fazer os nossos trabalhos através dessa rede. Então, eu posso ver esses 2 pontos como principais desafios. A gente não abriu mão das ações de rua, a gente foi para a rua de alguma maneira, então teve o faixaço, que foi interessante, que descentralizou, né? Então o faixaço ele acabou acontecendo em outras regiões dessa cidade e em outras cidades também, como Santos, e foi muito importante ver isso. Teve também as projeções, né, que também aconteceram em diversos lugares e que foi bem importante, bem potente e bem significativo, além de nossa programação aí firme e forte. Lembrando que o Julho das Pretas a gente já está na 8ª edição, né, na Bahia, onde o Odara é a entidade que traz o Julho das Pretas, né? Então ele acontece primeiramente lá em Salvador, Bahia, e desde 2015 aqui em São Paulo e em outros estados também. Eliane, você já é uma figura carimbada aqui no Esquerdo Web, né? Já falei para você virar colunista aqui. Sempre Verdade, te chamo, você sempre tá participando com a gente. Mas eu queria saber, em qual momento vocês perceberam que não ia ser possível fazer a marcha nas ruas? Como foi esse planejamento para essa grande marcha web? E o que fica de experiência dessa marcha de 2020 para as próximas marchas? Queria saber um pouco dessa linha. Essa pergunta das próximas marchas é boa, hein? Que a gente vai pensar nisso ainda não. Olha, eu participo da marcha desde 2018, então posso dizer que eu sou nova nesse processo da marcha, e para mim tem sido um espaço de construção de uma nova Eliane. Essa que é a grande verdade. Nas outras experiências, a gente sempre tinha essa coisa de fazer uma discussão horizontal, com reuniões que eram todas presenciais, mas nesse momento a gente percebeu, a partir do processo da pandemia, que não seria possível a gente ir para a rua como a gente gostaria. Então, pensando muito na responsabilidade com as nossas e com o momento, foi que nós começamos a perceber que ia ser impossível. Inclusive, a gente conseguimos apresentar um projeto para o Instituto Baobá, que acabamos conseguindo ganhar o edital e temos um apoio para desenvolvimento de um projeto que é o projeto Aquilombar, né, que trabalha com a formação política de mulheres dentro da marcha. E as nossas programações eram todas presenciais. Estava com um cronograma lindo e maravilhoso, todo presencial. E, inclusive, isso a gente teve que mudar o perfil. Né? Então, todas as ações são também agora online. Tem tido assim, um sucesso muito grande para essas ações, que são ações para as mulheres que compõem a marcha. Então, é uma formação política para mulheres que compõem. Lembrando que a marcha é composta de mulheres autônomas, que não fazem parte de nenhuma organização, ou que fazem parte de organizações, como, por exemplo, eu faço parte da Rede Antirracista Quilombação e componho a marcha, então essas são as instituições das quais eu faço parte. Então, a gente percebeu, quando tivemos que migrar as ações do projeto Aquilombar, de presencial para virtual, foi aí que a gente percebeu que a gente ia ter que pensar a marcha de outro jeito. E a gente realmente não tinha muita ideia de como tudo isso ia funcionar. E nós fomos aprendendo enquanto fazíamos. Então foi um processo maravilhoso, na verdade. Para mim, enquanto Eliane, o que foi mais incrível nesse processo todo foi a chegada das jovens. Quando a gente abriu para chamar, porque todos os anos a marcha abre chamada para quem quiser colar com a gente para poder montar a marcha que seria na rua. Nesse ano, a gente já montou a chamada avisando que a marcha seria de uma forma diferente. Então, a gente precisava pensar
essas novas ferramentas de internet enquanto mecanismos de divulgação do que a gente ia fazer, enquanto ferramenta para que a marcha ocorresse virtualmente. A primeira discussão, eu me lembro que eu sugeri que a gente fizesse um documentário com linguagem cinematográfica para falar da história da marcha. Só que o tempo foi passando e ia ser um processo que ficaria caro, ia ser um processo que precisaria de mais tempo para elaboração de um roteiro, contratação de uma diretora, ia ser uma coisa mais que eu percebi depois com o caminhar, que limitaria a nossa potência, porque a gente percebeu que podia usar todas essas coisas, a linguagem cinematográfica, que foi utilizada lindamente por Domênica e um monte de outras pessoas que fizeram as projeções em diferentes lugares da cidade, dentro das redes, essa proposta de fazer as lives e de constituir essas lives enquanto marcha efetiva. Gente, o que foi o Salvinho, o Salve das Crianças, uma programação focada nas crianças, porque a gente, dentro da marcha, desde 2018, se não me engano, a gente vem pensando em como inserir efetivamente as crianças na luta política com a gente. A gente entende que é importante que as crianças já saibam se defender desse processo do racismo e estar com a gente nessas atividades. Enquanto mães, nos acalma o coração, porque a gente sabe que não tem desculpa para dizer, eu não posso ir para a marcha porque eu não tenho com quem deixar. Então, nosso quilombo é um quilombo que abraça, e me sinto aquilombada, mesmo nas nossas reuniões virtuais. A gente tem um momento de acolhimento que tem sido assim, o bálsamo para o meu coração nesse processo todo de ficar sozinha. Então, a gente tem o espaço da marchinha dentro da marcha de rua, e a gente conseguiu fazer isso acontecer de forma virtual, de cantar junto, de dançar no meu quarto, de contação de história, de as crianças se sentirem acolhidas. Minha Vitória fez parte tanto do Salvinho como do processo do manifesto, e ela ficou aqui grudada no computador para ver a própria cara, e quando ela fala... Teve uma atividade da escola que ela queria colocar para a professora, que um programa de família é participar da marcha. Então, ela já entende isso como uma parte da dinâmica dela, e isso me deixa extremamente feliz. Mas eu acho que o mais rico nesse processo todo, além do aprendizado para todas, porque a questão da internet não era um desafio para uma ou para outra, mas assim, para todas, de utilização dessas ferramentas e do potencial que a internet traz, apesar de todas as limitações. Mas nós conseguimos alcançar um número alto de pessoas, a gente ainda não fez nenhuma mensuração, né, Deia? Ainda não mensuramos. Em média de reunião? A média de reunião a gente tinha 62 em média, mas eu digo a mensuração, que a gente ainda não conseguiu fazer essa reunião de avaliação, né? Para saber quantas pessoas efetivamente nós atingimos com essas ações via internet. Mas na minha visão hoje, a partir do que a gente já tinha visto nas reuniões anteriores, a quantidade de jovens que se aproximaram dessa marcha foi muito grande, e elas são muito valorosas, e eu fico muito feliz justamente de perceber que as mulheres negras, diferente da minha geração, ou falando de mim especificamente, porque nunca fui de uma família militante, que cresceu com raiva de ser mulher e depois entende que ser mulher preta é muito mais difícil. Essas meninas estão entendendo o poder que elas têm e elas não passam por esse processo de ter raiva de si. Elas sentem que alguma coisa não está bem e aprendem logo cedo como se defender e como reagir a esse processo de opressão. Então, a chegada delas, para mim, foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na marcha. Mas muitas mulheres incríveis chegaram, muitas. Sim, eu queria dizer também que, na verdade, desde a primeira marcha, né, e gostaria de dar nomes, inclusive, desde a primeira marcha tem umas figuras que são importantes para trazer essa questão das crianças. Então, primeiro chega com a coletiva Luana Barbosa, né, na figura da Fernanda, essa ideia de fazer a
a creche, né? E acho que é bem importante dizer isso. Então, desde a primeira marcha, a gente já vem pensando nas crianças, e depois na figura da Maiara Assunção, que chega e fala, vamos levar a criançada junto com a gente, né? E, na verdade, a ideia de... E aí a gente teve um primeiro ano, que foi uma transição, onde a gente fez tanto a creche quanto a marchinha, né? Porque a gente não estava entendendo ainda se as mães iam sentir segurança e levar suas crianças para a rua. E, na verdade, teve um esvaziamento considerável da creche. Então, então, no ano seguinte, a gente abriu mão da creche e passou a ter só a marchinha, né? Porque, na verdade, é isso. Acho que nem passa por esse lugar de ter uma desculpa, mas é real, assim, né? Como é que as mães não conseguem fazer várias coisas, porque são as maiores responsáveis pelas crianças. Então, como é que a gente poderia assegurar a presença dessas mães, né? Sendo que elas se sentissem tranquilas, porque saberia que seus filhos e filhas estariam no lugar seguro. Então, a gente pensou em tudo, né? Tinha a parte pedagógica, tinha para um lugar adequado para poder ficar, brincar, dormir, mais a alimentação, né? E também entender se essa criança tinha alguma restrição alimentar. Então, a gente fazia todo um questionário antes dessa criança chegar. Então, isso é um mínimo, né? Eu acredito que muitas organizações, né, deveriam pensar num espaço para as crianças, para que as mães pudessem ficar tranquilas e marchar e se desenvolver diante daquilo que se propõe, né? Andréia, o que me impressionou muito na marcha foi a abrangência, que vai de pessoas de 18 anos até 80 anos. E outra coisa é o poder que vocês têm para discutir tema. Vocês discutiram de audiovisual, aliança de parentesco, diáspora, temas LGBTQI+, intolerância religiosa, deficiência física, e fecharam com debate político que tinha tudo para dar errado, mas foi tipo, super carinhoso, super fraterno mesmo. Meu, que não for votar em mim, importante é votar numa mulher negra, tem muita gente com potência. Foi um debate assim, foi sensacional. Eu estou há algum tempo de política, foi muito legal fazer. Então, a minha pergunta eu queria saber como se dá essa pluralidade da marcha e como vocês têm perna para tratar de tanto tema. Que é muito tema, muitas vivências diferentes, são muitas pessoas e vocês conseguem dialoga com uma facilidade que parece que está chamando para tomar um café. Isso me impressionou muito. Então, na verdade, Júnior, tudo, até os projetos de formação política, tudo assim, quando a gente vai para a rua, aqui em São Paulo particularmente, né, que eu acho que essa quantidade de bandeiras, e eu costumo dizer que quem não foi para a marcha, de alguma maneira foi também, porque estava lá representado, né, e eu estou falando da Marcha Nacional. Aqui em São Paulo, a gente também se depara com essa necessidade de muitas bandeiras, que começa já na construção, quando a gente vai falar sobre o eixo, né? Então, quando a gente senta para falar sobre o eixo, a gente viu que são muitas as demandas. As mulheres negras, na verdade, por estarem justamente na base dessa pirâmide, todos os assuntos que são urgentes, pode ter certeza que tem uma mulher negra ali reivindicando alguma coisa, lutando por aquela determinada pauta. Então, não existe pauta urgente sem uma necessidade de recorte racial, né? Todas elas são muito importantes. Então, eu falei até, né, da democratização da internet, que fez com que a gente tivesse esses desafios. Por um outro lado, e aí a gente vai avaliando isso conforme... Por isso que eu não gosto de fazer reunião de avaliação na semana seguinte, porque eu gosto de digerir
ouvir outras pessoas, assistir de novo, lembrar, pensar. Eu gosto de refletir antes de ir para uma reunião de avaliação, né? Porque muitas coisas acabam aparecendo aí. E aí, ao mesmo tempo, o quanto de bandeiras a gente agregou esse ano, porque, assim, esses temas só foram possíveis serem discutidos porque mulheres capacitadas, mulheres que estão envolvidas com as bandeiras que foram levantadas estavam presentes, né? Então, a Mona, por exemplo, eu me lembro da Mona na marcha de 2018, foi a primeira vez que ela apareceu, e aí ela foi lá no dia, na Praça Roosevelt, ela pegou o microfone e falou, para mim foi a fala mais emocionante da noite, e olha que tiveram muitas falas emocionantes, mas essa foi uma fala muito forte. E quando a Mona se apresenta, eu falo, gente, mulheres negras com deficiência não estão chegando. E não estão chegando por conta de toda uma estrutura da cidade, né? Toda uma estrutura que tem dificuldade de fazer com que essa mulher chegue até os locais físicos, né? Quando a gente fazia as reuniões presenciais. E agora, nesse momento que a gente se reúne para para organizar a marcha virtualmente, além da Mona, chegam outras mulheres, né? Porque elas não precisavam atravessar a cidade e nem precisavam, sei lá, ter todas as dificuldades que tem na cidade para se locomover até o local de reunião. Então, assim, por um lado, dificuldade com essa coisa da democratização, por outro, foi um ganho porque outras bandeiras legítimas chegaram. Então, só é possível essa abrangência de temas porque nós somos plurais. Nós somos plurais, a gente está em todos os lugares. Então, isso é muito maravilhoso, né? Quando as pessoas pensam que a gente é um bloco homogêneo, nossa, gente, é tanto equívoco nesse pensamento, né? E as formações, como a Li falou do Aquilombar, muito bem lembrado, que é um lugar que a gente tem, inclusive, a oportunidade de conhecer melhor, de aprender melhor sobre todas as bandeiras, porque não necessariamente sabemos e temos as informações todas que precisamos ter sobre sobre todas essas bandeiras que compõem a marcha. Então, esses projetos também são tão importantes para isso, né? Para que a gente compreenda a bandeira de pessoas trans, né? LGBTs de um modo geral, né? De pessoa com deficiência, e tantas outras aí que agregam a marcha. Então, assim, muito axé para isso, assim. Ah, e uma outra coisa importante, o Júlio das Pretas, nunca teve um que a gente estivesse tão envolvida com a organização dos eventos. Porque o Júlio das Pretas é assim, é uma agenda, né? Onde diversas atividades que estão sendo organizadas por mulheres negras, né, discutindo aí diversos assuntos. Aí elas falam, olha, eu quero fazer parte dessa agenda aí que a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo está organizando, que é a agenda do Júlio das Pretas. Então elas começam mandava para a gente, né? E aí a gente depois lançava essa agenda toda para que as pessoas tomassem conhecimento de todos os eventos, presenciais ou não, mas a grande maioria era presencial, que estavam acontecendo. Nesse momento, a gente se viu com um desafio. Primeiro, os eventos, acho que por ser online, eles não estão acontecendo com tanta antecedência, né? Eventos presenciais, eles exigiam uma certa antecedência para poder divulgar, então você já tinha que saber o lugar, o horário, né? Os online, eu estou percebendo que exige menos tempo para organizar. Então, quando chegou o dia de lançar, a gente já não tinha tantos eventos. Então, depois esses eventos, eles vieram agregando. E paralelo aos eventos de outras pessoas que não são da marcha, que organizaram e vieram parar na agenda, tiveram muitos eventos organizados pela própria marcha, pelas mulheres
que constroem a Marcha das Mulheres Negras, que foi isso tudo aí que você ajudou a gente na parte técnica, né? Então, você teve a oportunidade de ver muito de perto. Para mim foi um ganho, é trabalhoso pra caramba, né? É muito trabalhoso estar envolvidas, e estávamos várias de nós envolvidas na construção desses eventos, mas que importante. E esse fechamento, né, Júnior? Que coisa mais linda, né? Que importante, assim, fechar no dia 31 de junho, ou de julho, 31 de julho, o Julho das Pretas, com uma pauta tão importante quanto a gente ouvir as nossas parlamentares negras. Quantas parlamentares negras, né? Tinham 15 no total, né? São muitas parlamentares, e trazer um debate honesto, trazer um debate limpo, né? Um debate amoroso, afetivo, né? E entendendo a pauta da mulher negra quanto o maior ganho, né? E não a minha candidatura pessoalmente falando. Então, que bonito ver isso, assim, são aprendizados que eu acho que vão para além da marcha, para além das mulheres negras, as pessoas não negras, as pessoas brancas em especial, tem muito o que aprender com a gente, né? Tem aí já mulheres que são parlamentares fazendo muita coisa bacana, tiveram candidaturas muito bonitas, né? E aí agora estão vindo já tantas outras aí, e muito axé, né? Muito axé para todas elas. Foi fazer que você olha um programa de televisão, né, que vai ao ar todo dia ao vivo, você olha o crédito final, você vê 30, 40 pessoas trabalhando, né? E a gente fez com uma complexidade de gente que estava em aldeia, sem conexão, e tem e com pouquíssimas mãos. Então foi 15 dias trabalhando como uma televisão para 8 horas da noite estar colocando algo no ar. Assim. Foi um trabalhão mesmo. Outra coisa que eu queria falar, esse dia eu estava conversando, essa semana mesmo, e falei que nesses dias imerso nesse universo da marcha, eu senti que eu era apenas uma pessoa. Quando eu digo isso, porque quando você é uma pessoa negra, toda vez que você sai de casa é um desafio, né? Você sai com a armadura de pessoa negra, né? Você não sai tranquilo, né? Você tem uma certa proteção. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu sempre saio meio assim, me protegendo. E com vocês eu senti algo, eu era apenas uma pessoa, eu estava ali participando, e fiquei procurando um nome para esse sentimento que eu estava sentindo, e é quilombismo, é quilombar, e eu fiquei impressionado que vocês pegaram os textos de Clóvis Moura, Beatriz e Abdias Nascimento e conseguiram realizar esses textos, saíram dessa coisa da teoria e levaram para a prática. E eu acho que o movimento negro, participo, sou militante de movimento negro, é feito por pessoas muito honestas e muito esforçadas, né? Só que a gente sempre está nessa barreira de como sair da teoria e ir para a prática, né? Porque a gente tem ótimos escritores, a gente tem uma base teórica enorme que nos apresenta muitos elementos, mas colocar isso em prática eu acho muito difícil. Eu acho que é uma das maiores barreiras que a gente tem hoje dentro do movimento negro. E eu queria saber, Eliane, como vocês fazem? Qual que é o pulo do gato? Passa a receita pra gente. Como é trazer Clóvis Moura, Abdias, Beatriz Nascimento para a prática? Como é que faz? Como me sentir abraçado? Eu estou falando de local aqui de homem, cis. Agora eu fico imaginando para uma mulher negra, com todas essas complexidades que vocês falaram, tem um lugar para se sentir abraçada, um lugar que ela pode ser ela. Deve ser algo incrível, grandioso, que é já outro local, tipo meu, assim, que veio lá como invasor e já senti tudo isso. Aí eu queria saber qual que é esse pulo do gato. Tá, eu vou falar, então, no lugar de mulher cis negra.
nesse processo de me sentir aquilombada no meio das minhas. Bom, primeiro que dentro da marcha, o grande propósito é atuar dentro da filosofia do bem viver, que não tem nada a ver com essa questão de acumulação de dinheiro, de bem viver porque você tem um monte de comida na geladeira, isso também. Mas o bem viver é a partir de uma filosofia indígena, né, dos povos nativos da América do Sul, os donos da terra, efetivamente, que entendem que nós somos partes de uma rede e que nós precisamos respeitar absolutamente tudo que há na terra, porque essa rede só consegue se manter viva e pulsando se nós respeitarmos a individualidade da terra, da água, do ar, do outro. Mas ele também se mescla com a filosofia Ubuntu, que é eu sou porque somos. E nós, dentro da marcha, fazemos um grande esforço de efetivamente colocar isso em prática. E aí nos atravessa uma série de outras coisas que eu fico muito grata pelo fato de ter tantas mulheres que estão sempre dispostas a escutar o que a gente tem para dizer. Então, quando há um espaço de conflito, que também há, porque nem todo mundo está... É tudo muito novo, apesar de ser muito antigo, essa questão de você entender que você só é porque o outro é. Quando a gente fala do capitalismo, a gente coloca acima de tudo, não o que a pessoa é, mas o que a pessoa tem. E dentro da marcha, você é. E você é importante pelo que você é, não pelo que você tem. E você pode ser muito mais, porque existe uma potência que faz com que você se desenvolva. E isso é o rico. Então, quando o Clóvis Moura fala justamente dessa questão do quilombo, da estrutura do quilombo, é a partir dessa estrutura que a gente entende, e aí vai namorar Beatriz, do Beatriz Nascimento, com essa coisa de entendermos que somos partes efetivas de um quilombo, e que esse aquilombamento é necessário para que a gente sobreviva. E é disso que fala Abdias na obra dele, Quilombismo, né? Que o quilombismo pode ser uma visão política, uma outra forma de construir uma sociedade onde a gente consiga caminhar juntos, sem que a gente precise se engolir. Porque o capitalismo faz isso com a gente. Cria uma série de mecanismos para que você se mate. Ou para que você mate o outro, porque o outro está te atrapalhando de alguma forma. É o que a gente vê acontecendo com a política, por isso a gente luta contra tudo isso que está sendo posto, do genocídio da população negra, esse processo dessa necropolítica, que não é meramente uma política de morte, mas se propiciar sistemas onde a morte é o fim de corpos já determinados estruturalmente. Então, quando a gente está lutando pelo fim do genocídio do jovem negro, a gente está lutando pela continuidade de uma população, de existência, uma possibilidade de existência. Em 2004, que para mim é onde nasce a semente do que é a marcha hoje, aconteceu em 2004, do dia 15 a 17 de julho, em Brasília, a primeira Conferência Nacional de Políticas Públicas para a Mulher. E nessa conferência foi escrito o que a gente já falou aqui durante esse 25 de julho agora, de 2020, dessa aliança de parentesco entre indígenas e negros. Foi em 2004 que esse documento foi escrito. Somente em 2004 a gente conseguiu efetivamente constituir um documento que prove que nós sofremos as mesmas dores e por isso nós precisamos nos unir. Mas foi só em 2020 que a gente gritou para o mundão desse documento. Isso me incomodava profundamente, porque eu estava em Brasília em 2004. Mas eu conversei com Nilma Bentes lá em 2004, que estava lá em Brasília nesse processo. E o Bem Viver já estava lá, forte com as indígenas.
e nós estávamos todas juntas. Então, esse processo de construção, quando a Jurema Werneck diz que nossos passos vêm de longe, eles vêm de muito longe. Mas a nossa união se dá através da dor, mas quando estamos juntas, essa dor vira força. E força propulsora para fazer as coisas girarem de outra forma. Então, Ubuntu e Bem Viver são revolucionários. E se a gente conseguir transformar isso numa linha política, para além de filosófica, a gente transforma tudo. E aí vou bem abusada, querer muito que todo mundo entenda que é o bem viver, não é acúmulo. E que o Ubuntu me faz ser Eliane porque a Andréia é, porque Júnior é, e porque todos somos. Fiquei sem palavras aqui, maravilhoso. Eu também! Onde eu assino? Onde eu assino? Obrigada, Li. Tá bom. Então agora acabou a marcha, acabou o Júlio das Pretas. Eu queria saber o que acontece com a marcha agora. Julho do ano que vem a gente conversa, a gente se encontra, beijo, cada um vai para sua casa. Tem uma movimentação que rola nesse tempo. Eu queria saber o que será da marcha agora, nesse agosto, nesses outros meses, até julho do ano que vem. Menino, a marcha já está, né, acontecendo. Acho que isso é uma coisa importante, assim, de falar. Existem muitos jeitos de marchar. E quando a gente constrói a marcha, esse processo de construção, a gente já está marchando. Esses projetos de formação política, que ali citou o Aquilombar, mas a gente também tem o Narrativas de Liberdade, também é um outro jeito de marchar, né? Ontem eu escrevi para as manas no nosso grupo do WhatsApp, depois de encerrada a última atividade, isso, né? Bem-vinda ao Agosto das Pretas, né? Porque agora é agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, e não para mais, né? Tudo nosso. A gente continua sendo a população que mais adoece, seja de Covid, seja de qualquer outra doença. A gente é a população que aqui não vai ter água, junto com a população indígena aí, diante de uma pandemia. Então, são fora os desmontes, né, das políticas públicas que foram conquistadas com tanta luta, né, tanta luta e durante tantas décadas do movimento negro. Então, a gente tem muita coisa para fazer, mas esse tanto de coisa que a gente tem para fazer é um tanto de coisa que a sociedade toda precisa se envolver, né? Não é só o movimento negro, só o movimento de mulheres negras que precisa estar envolvido. Então, isso é uma coisa bem, bem importante, assim, que gostaria de fechar dizendo que é de fundamental importância que toda a sociedade se responsabilize, né, e passe a engrossar esse caldo aí da luta antirracista, né? A gente não, como disse a Juliana Gonçalves no filme, né, como ser mãe de meninos pretos numa sociedade racista, ela disse: as mães pretas não aguentam mais chorar. A gente não aguenta mais enterrar os nossos. Estamos, assim, cansadas, né? É isso. Esse filme comoveu muito minha mãe, né? Ela sofreu bastante assistindo, ela comoveu muito ela. Deixa eu abrir seu microfone aqui. Então é isso, galera. Eliane, só sua mãe? Você não tem... Olha, Júnior, você não tem noção do quanto eu chorei quando eu vi esse filme a primeira vez. O filme que a Andréia faz, que fala sobre ser mãe de meninos pretos, mesmo quando você não é mãe de menino preto, mas qualquer menino preto. Eu sou mãe de meninas pretas, mas eu tenho sobrinhos pretos, e qualquer corpo preto me comove, mas é de uma força esse documentário. Quem não viu precisa ver, tá no Quebrando o Tabu. É muito importante que se veja para a gente entender. Estou esperando ela me convidar para a gente fazer Criando Meninas Pretas. Ai, gente, eu estou pensando muito. Eu acho que a voz das mães pretas tendem a furar aí uma bolha. Não foi construída por nós.
É uma bolha Pois é. construída aí pela branquitude. Estou Exatamente. apostando aí que são essas vozes que vão furar essa bolha, né? E aí, E, pegando Li, esse mote, meu bem, eu estou esperando o quando convite. for meninas, a gente vai conversar. Então tá bom. Mas assim, o que eu acho que é importante, e aí eu sou muito provocativa, e essa é uma característica da Eliane, que é inquieta também. Porque nós temos muitas potências dentro da marcha, e a gente precisa botar essas vozes de verdade para fora. Então, estar aqui hoje falando com vocês, mas eu acho que a gente tem que falar mais. Inclusive, a gente já está, a Marcha de Mulheres Negras já tem um canal no YouTube, a gente já está com coisa publicada lá, mas vai vir muito mais novidade, porque esta provocação de fazer as pessoas, nós falarmos efetivamente para furar essa bolha da qual a Déia disse, que nós vivemos e que não é uma bolha que nós criamos, mas foi uma bolha que nos inseriram. Então, a gente está com muitas coisas que vão acontecer até o final do ano, de colocar o site no ar, de fortalecer o nosso canal no YouTube. E eu acho que a gente ainda pode ser mais abusada, sabe, ideia? De escrever para jornal, porque nós temos conteúdo suficiente para começar a falar de Ubuntu e bem viver como um processo de revolução nesse país que a gente tem. De verdade. Gente, eu queria agradecer muito vocês, foi incrível fazer esse bate-papo com vocês pelo Esquerdo Web. Não poderia fechar essa minha presença aí, desse meu trabalho com a marcha esse ano, sem bater um papo com vocês, aqui nesse canal que eu sempre estou presente. Foi lindo, foi maravilhoso, muito obrigado a tudo, obrigado pela aula, por ensinar, pela paciência, pelos puxão de orelha. A Andréia me deu vários puxão de orelha. A Déia é assim, mas é puxão de orelha de amor. É amoroso, né, amiga? Às vezes eu ligo para ela só para ela brigar comigo. Pode cortar essa parte aí, Júnior. Muito, e é isso, muito obrigado. Contem sempre conosco aqui do Esquerdo Web. O que precisar, nossas portas sempre estão abertas, vocês sabem disso. E vou deixar agora o final aqui com o QR Code da marcha aí, para quem puder ajudar, que elas estão com uma campanha muito importante para manter os projetos da marcha, levando cestas básicas também, produtos de higiene. Então vai estar aí o QR Code para quem puder contribuir. Os contatos da marcha também já estão aí aparecendo na tela. E vou fechar mostrando para vocês o manifesto da marcha. Vamos fechar com o manifesto da marcha e voltamos na próxima semana com mais um episódio do Esquerdo Web ou podcast. Até a próxima. Nem cárcere, nem tiro, nem Covid. Nem cárcere, nem tiro, nem Covid. Corpos negros vivos. Corpos negros vivos. Nem cárcere, nem tiro, nem Covid. Mulheres negras e indígenas. Por nós, por todas nós. Mulheres negras e indígenas. Por nós, por todas nós, pelo bem viver. Por nós, por todas nós, pelo bem viver. Nem cárcere, nem tiro, nem Covid. Corpos negros vivos. Mulheres negras e indígenas. Por nós, por todas nós e pelo bem viver. Nem cárcere, nem tiro, nem Covid. Corpos negros vivos. Por nós, pelo bem viver. Por nós, por todas nós, pelo bem viver. Nem cárcere, nem tiro, nem Covid. Corpos negros vivos. Mulheres negras e indígenas. Por nós, por todas nós, pelo bem viver. Nós, mulheres negras, indígenas e imigrantes, reunidas neste 25 de julho de 2020, viemos mais uma vez denunciar o racismo do Estado brasileiro contra nossos corpos. A data marca o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha e o Dia Nacional da Mulher Negra, criado no Brasil em homenagem à quilombola Teresa de Benguela. Estamos juntas e unidas lutando por nós, por todas nós, pelo bem viver, contra o genocídio do povo preto, povos indígenas
LGBTQIA+, e contra toda forma de opressão. Em 2015, tomamos as ruas no dia 18 de novembro para realizar em Brasília a Marcha das Mulheres Negras contra o racismo, a violência e pelo bem viver, que reuniu cerca de 50 mil mulheres de todos os cantos do Brasil. Hoje, celebramos os 5 anos da marcha. E foi um marco político de luta e organização da luta das mulheres negras. Em São Paulo também temos celebrado a data em marcha. E desde 2016 reunimos mais de 15 mil mulheres negras que tomaram as ruas da cidade, celebrando também este legado. Demonstrando nossa indignação, mas também nossa força, reafirmando nossa luta e solidariedade a todas as mulheres que engrossam cada vez mais o coro pelo bem viver. Em 2020, realizamos a nossa 5ª Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, agora de maneira virtual em função do Covid-19. E apresentamos para a sociedade questões que nos afetam diretamente e que queremos ver enfrentadas por todas as pessoas que acreditam num novo projeto democrático de país. Reivindicamos o bem viver e por ele resgatar as formas ancestrais de gestão do coletivo e do individual, respeitando os nossos corpos e a natureza. Exigimos outra economia sustentada nos princípios de solidariedade, reciprocidade, responsabilidade e integralidade. No Brasil, a pandemia escancarou as desigualdades econômicas, sociais e raciais. A crise sanitária mostrou que o racismo estrutural impõe à população negra maior vulnerabilidade diante da Covid-19. Pois é esta parcela da população que segue sem acesso aos direitos básicos de saúde, saneamento, educação e moradia, particularmente mulheres negras, pobres e trabalhadoras informais. Enquanto a elite e parte das classes médias puderam e seguem trabalhando de casa com todos os seus direitos assegurados, milhares de trabalhadoras e trabalhadores negros, pobres e periféricos que já ocupam postos de trabalhos precarizados não puderam cuidar de sua saúde e proteger seus familiares. As crianças, jovens e periféricas foram profundamente afetadas pela falta de política educacional, que não levou em conta a falta de condições e de equipamentos para que elas pudessem continuar estudando e se formando. Neste contexto, milhares de trabalhadoras domésticas também foram obrigadas a continuar trabalhando na casa grande moderna, sem nenhum dos seus direitos e conquistas respeitados. Lembramos de Mirtes Renata, obrigada a trabalhar durante a pandemia e levar o seu filho, o menino Miguel, de 5 anos, para a casa da patroa Sari Corte Real, que o abandonou no elevador, ocasionando sua morte, num trágico e evitável episódio em Recife. São as mulheres negras e pobres, trabalhadoras informais, as que têm suas condições agravadas, pois além de estarem nas ruas batalhando pelo sustento da família, assumem os cuidados com a casa, com as crianças e idosos e doentes próximos, e ainda têm enfrentado o aumento da violência doméstica em níveis alarmantes durante a pandemia. O autoritarismo e o racismo não apenas crescem, como seguem referendados pela política genocida do Estado, que investe toda a sua força policial em intervenções em favelas e comunidades, matando indiscriminadamente e provocando o verdadeiro genocídio contra a população negra e principalmente contra a sua juventude. Vivemos um momento em que os direitos humanos, direitos sexuais e os direitos reprodutivos sofrem ataques por parte de setores conservadores, onde as mulheres trans, travestis, lésbicas têm sido os principais alvos. Potencializados pelo discurso de ódio, têm provocado o aumento de violências, agressões e o feminicídio. Na saúde, o racismo institucional é revelado por uma divisão desigual de acesso e tratamento dentro do sistema, o que é expresso por qualquer indicador oficial que demonstra a maior mortalidade por Covid dentre a população negra e periférica. Essa situação se agrava com a política negacionista do governo, que promove o sucateamento do Sistema Único de Saúde. O governo de São Paulo, na mesma trilha do governo federal e seus aliados,
tornou o Estado o epicentro da pandemia, ao negligenciar a situação daqueles que deveria proteger, deixando milhares de mortos e famílias fragilizadas. Neste momento em que a democracia está ameaçada pelo crescimento do fascismo, do racismo, do patriarcalismo, do fundamentalismo, nós, mulheres negras, nos somamos a todas as forças que lutam pelo fim do governo Bolsonaro e todos aqueles que ocupam o espaço de poder e compactuam com a sua necropolítica. Erguemos nossas vozes contra encarceramento em massa, o capacitismo, a lesbofobia, a transfobia, a intolerância religiosa, a xenofobia, o etarismo e em defesa de todas as mulheres negras, onde quer que elas estejam. Resgatamos nossa aliança de parentesco com as indígenas e marchamos pela construção de um novo marco civilizatório, no qual todas as mulheres negras possam viver em dignidade, alegria e prazer. Reafirmamos nossa luta através da arte, na música, na poesia, na dança, no teatro, na moda, no cinema. Reafirmando nosso compromisso com nossas artistas negras, que foram o norte para toda uma geração e deixaram um legado de beleza e resistência para todas nós. Somos mulheres negras, indígenas, lésbicas, bissexuais, trans e travestis, quilombolas, ativistas e cyberativistas, jovens, idosas, estudantes, educadoras, donas de casa, militantes, artistas, desempregadas, profissionais liberais, profissionais do sexo, servidoras públicas, comunicadoras, professoras, catadoras de recicláveis, profissionais da saúde, defensoras dos direitos humanos, parlamentares, jornalistas, católicas, protestantes, de terreiro, sem religião, mas com fé na força de cada uma de nós. A nossa diversidade é a nossa força. Somos feitas de luta, coragem, resistência, ousadia e afeto. Nem cárcere, nem tiro, nem Covid. Corpos negros vivos. Mulheres negras e indígenas vivas. Nem cárcere, nem tiro, nem Covid, corpos negros vivos. Mulheres negras e indígenas por nós, por todas nós, pelo bem viver. Por nós, por todas nós.